de... Vamos começar nosso evento de gerenciamento de projetos e tecnologia. Eu sou o Messias, vou estar com vocês aqui nessa noite, juntamente com o Lucas. O Lucas, ele é um cara que trabalha aqui comigo, um cara mente brilhante que trabalha aqui comigo na Mundo de Projetos. Já vai mais de 2 anos, quase 3 anos aqui com a gente. E toda essa parte de tecnologia hoje está sobre não a responsabilidade dele, mas ele é a pessoa hoje que desenvolve toda essa parte tecnológica dentro do ambiente aqui da empresa. Então, só para deixar o espaço aí, Lucas, se apresente para a galera aí. Uma boa noite para todo mundo. Bom, boa noite, primeiramente, né? Como o Messias mencionou aí, eu sou o caçula da empresa, né? E o que trabalha menos também, querendo ou não, porque de longe o que o Messias faz em relação ao gerenciamento de projetos é bizarro no sentido de conhecimento, o nível que ele tem. E quando eu vim para Mundo, né? Falando aqui um pouquinho rapidinho, eu peguei o ambiente que eu não sabia nada, 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 nada mesmo. Cheguei aqui e fui aprendendo de pouquinho em pouquinho, a gente foi evoluindo e chegamos a uma conclusão, né, de que a gente está sempre buscando a melhoria. Tanto é que a solução que o Messias vai apresentar hoje, né, foi uma demanda que veio externamente falando, veio de um cliente nosso, que a gente acabou abraçando e transformando ela num produto da Mundo de Projetos, finalmente. Isso aí, bacana. Vamos lá, turma. Então, vamos começar para a gente entender o que vai acontecer aqui nesse nosso bate-papo. Uma apresentação aqui só para vocês entenderem de onde que surgiu essas ideias, e algumas pessoas eu já, graças a Deus, eu conheço aqui no chat, mas algumas pessoas podem ser a primeira vez que a gente está se encontrando. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu compartilhar uma tela cheia, porque fica mais fácil. E aí, você só me avisa aí, Lucas, como é que está chegando, por favor. Perfeito. Assim que chegar o aviso. Chegou aqui pra gente. Chegou, vale. Então, vamos lá. Nosso evento sobre workshop sobre gerenciamento de projetos e tecnologia. Bom ter vocês aqui. A Mundo de Projetos agradece muito a Mundo de Projetos. Esse evento está sendo em nome da Mundo de Projetos, que é a empresa a qual a gente trabalha, e ela existe desde 2015, que a gente vem trabalhando com gerenciamento de projetos, mas a gente já trabalha com isso há mais de 20 anos. Em 2015 nasceu a empresa, o CNPJ, e graças a Deus, ao longo desses 8 anos, a gente vem conseguindo crescer e expandir o mercado. Hoje a gente já está no Ceará, em Piauí, Brasília, Minas, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, e tendendo a crescer para outros estados também. E a gente vem atendendo as empresas ao redor do Brasil, e vantagem que a gente atende empresas de vários segmentos, desde empresa de laticínio, Piracanjuba, Euroquem, Gabi Resorts, que é resort, Tron Informática, Nutriex, que é farmácia, EFAR, que é farmácia, Grupo Cereal, que é agrícola. Então, hoje, a gente consegue abraçar vários segmentos, porque o gerenciamento de projetos está presente em todos esses segmentos, e a gente consegue atender. E o que a gente vai apresentar aqui hoje vem dessa demanda, porque muitas vezes, quando você atende uma empresa de engenharia, você precisa ter uma gestão um pouco mais robusta, mas muitas vezes você tem um ambiente mais leve. Então, você não precisa um ambiente de gerenciamento de projetos tão robusto. E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês. Hoje a gente trabalha com implantação de PMO, implantação de métodos ágeis, gestão de processo, automação de PMO, que é o que a gente vai mostrar aqui, vários workshops que a gente faz pelo Brasil. A gente tem a nossa parte de suporte, que a gente atende as empresas também. Muitas vezes a empresa fala, Messias, eu queria que você acompanhasse meu time aqui por 6 meses para ajudar eles a implantar, dar um suporte. A gente vem fazendo isso também, a parte de treinamento, mentoria, consultoria e palestras. A Mundo de Projetos, graças a Deus, vem disseminando e aumentando o seu leque o escopo de atuação. E hoje, o que nós vamos apresentar para vocês é uma solução dentro do ambiente da Microsoft que envolve o Power Apps, que é um gerenciador de aplicação. Antigamente, o pessoal falava que ele era um formulário, mas hoje ele é muito mais que um formulário. Ele consegue criar aplicações
Nós vamos trabalhar, mostrar também o Power Automate, para como é que ele trabalha fazendo as automações. O Forms, eu vou mostrar aqui, só explicar para vocês que o Forms, qual que é a diferença do Forms e o Power Apps, a conexão entre o Power BI, o próprio Microsoft Project, o SharePoint, e o Outlook, o Planner também pode entrar na jogada aqui, porque o Planner a gente consegue fazer algumas conexões também com o Planner. E esse é o ambiente que a gente vai trazer para vocês dentro do ciclo de vida natural de projetos. Então, a gente, olhando hoje as empresas que a gente atende, o projeto nasce de uma ideia, essa ideia vai passar lá por um processo de iniciação, depois vem planejamento, execução, controle e encerramento, mas tudo isso não é um método só. A gente trabalha hoje com o método híbrido. E na prática, como que isso funciona? Olhando para o lado tecnológico. O que eu vou apresentar aqui para vocês é o seguinte: o nosso trabalho, ele começa aqui, o termo de intenção de projeto. O que é o termo de intenção? Falando de metodologia / tecnologia. Então, o termo de intenção, muitas vezes as empresas têm lá o planejamento estratégico, tem as ideias, mas aí fala, olha, sai um monte de ideia, mas isso é projeto ou não é projeto? Aí o nosso fluxo metodológico, ele fala o seguinte: eu vou captar todas essas intenções de projetos, não significa que isso aqui ainda é projeto. E aí vai passar por uma avaliação, isso aqui se tornando projeto, aí a gente vai armazenar esses dados e é enviado para aprovação, tudo automático. Então é o seguinte, eu estou com uma ideia aqui na minha cabeça, na empresa, eu queria, por exemplo, implantar um PMO, beleza, eu vou lá, vou submeter uma intenção de projeto, e eu escolho dentro da empresa quem que vai aprovar esse projeto. Aí eu escolho ali, vai para o diretor, por exemplo. Aí chega lá para o diretor, ele vai aprovar ou não. Isso tudo automático, sem papel. Se o diretor aprovar, aí eu vou para a próxima fase, vou fazer lá um termo de abertura, que aí eu uso ou o Power Apps, eu posso usar um Forms, vai depender da necessidade da empresa. E aqui o Power Automate também vai entrar na jogada falando o seguinte: olha, você aprova o termo de abertura, sim ou não? Aí, se aprovar, eu posso criar um projeto diretamente no Project, eu posso criar um projeto no Power Apps também, porque aí eu vou mostrar para vocês que a gente pode ter uma solução mais simples. E aqui ainda, eu vou trazer uma visão mais rápida para vocês, que é sobre o DevOps. A gente pode também criar todo esse fluxo, na hora que eu for criar o projeto aqui, eu vou lá no DevOps e crio um projeto. E aí eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. E aí, como esse ambiente aqui está todo dentro do ambiente Microsoft, eu consigo conectar o Power BI para gerar os relatórios. E aí os usuários-chaves, eles vão ter um site interno da empresa, que é um portal corporativo, onde vai estar todas as informações sobre o gerenciamento de projetos. E isso, quando o projeto encerrar, eu vou usar o Power Apps também para fazer um termo de encerramento do projeto, que eu vou submeter ele para aprovação, para garantir que o projeto é encerrado, porque uma das coisas que a gente vê muito é, o projeto começou, mas aí não sabe se esse projeto terminou ou não. Daí o projeto, ele para ser encerrado, ele precisa de uma aprovação, e aí sim o projeto ele é encerrado, mas ele não é excluído da plataforma, ele vai ficar no banco de dados para consultas futuras. Então, nesse caso, o time, a empresa, vai ter um banco de dados de projetos em andamento e um banco de dados de projetos encerrados para consultar o histórico disso dentro da empresa. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui no nosso bate-papo, turma, é esse ambiente aqui funcionando. E tudo que eu vou mostrar aqui, importante deixar bem claro, todos os dados que vocês verão aqui é ambiente de teste. Nenhum dado, a gente nunca, jamais compartilha dado de uma empresa com a outra. Então, todo esse ambiente aqui agora, eu vou fazer um fluxo aqui para vocês, mostrar as possibilidades que esse ambiente pode trazer. Aí depois eu mando esse material para vocês aqui, caso vocês queiram. Aí o meu contato vai ficar aqui também, no conteúdo lá, para quem quiser depois bater um papo. E aí agora eu vou parar aqui não vou interromper o compartilhamento, não, mas eu vou terminar a apresentação aqui e vou mostrar para vocês agora, turma, uma visão do que é esse ambiente de gerenciamento de projetos. Então, Lucão, a tela está aparecendo aí? Tá, sim. Opa, Beleza. tá sim. Vamos lá, turma. Começando aqui. Primeira coisa que a gente se preocupa, que a gente deve se preocupar,
uma das coisas que... Isso é comum nas empresas, mas falando de tecnologia, quanto menos eu sair da plataforma que eu estou, melhor. Então, quanto mais coisas eu consigo fazer dentro da plataforma que eu estou, melhor. Porque aí eu não preciso, por exemplo, eu tenho uma aplicação que está na Microsoft, eu tenho outra que está lá no Google. A gente tenta centralizar tudo num lugar só para facilitar. Aqui que vocês estão vendo é um site do SharePoint, que poderia ser um site do escritório de projetos, e aqui você pode centralizar toda a gestão de projetos da empresa e delimitar acesso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho gestão de conteúdo, eu posso colocar toda a parte de dados, documentos. Aqui eu tenho uma central de treinamento de conhecimento, que eu coloco todos os treinamentos que ficam aqui, manuais, os formulários, nossas aplicações, a central de projetos, os processos relacionados ao gerenciamento de projetos, os relatórios. Aqui nós temos um ambiente de treinamento, a metodologia de projetos. Então, aqui a gente tem um ambiente. Isso aqui você pode colocar vários outros ícones aqui para você configurar uma central. E aí, como eu falei para vocês que a gente trabalha dentro de um ciclo metodológico, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona essa parte de tecnologia abraçando uma tecnologia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu volto nessa tela aqui para mostrar o ambiente em alguns pontos aqui específicos do relatório. Então, eu vou fazer o seguinte. Imagina que eu estou lá na empresa, e eu tive uma ideia mirabolante, e eu quero submeter essa ideia para alguém. Aí eu vou entrar aqui no portal de projetos, vou clicar aqui no... E aí eu vou ter vários aplicativos. Aqui a gente tem um aplicativo de demonstração, que é esse aqui. Temos um ambiente de treinamento, que é quando a gente vai dar treinamento para o cliente. E temos um ambiente de produção. Então aqui nós temos 3 ambientes, eu não vou mexer na produção nem no treinamento. Então esse ambiente aqui que eu vou mostrar para vocês, ele tem muita coisa assim... Não é que está bagunçada, mas esse aqui é um ambiente para a gente bagunçar mesmo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é a funcionalidade da coisa. Eu entro aqui, e aí ele vai trazer para mim. O que eu estou usando aqui agora, turma, é o Power Apps. Isso aqui é uma aplicação que quem desenvolveu foi o Lucas, dentro de um fluxo de gerenciamento de projetos. Então, o que nossa metodologia aqui, a tecnologia apoiando o gerenciamento de projetos, ela faz? Eu tenho uma ideia, eu quero submeter uma ideia. Então, eu vou clicar aqui na iniciação, e aí nós chamamos aqui de TIP. O que é o TIP? Termo de intenção de projeto. Então, eu estou com a intenção de criar um projeto. Aí, quando eu vou criar o projeto, ele já vai buscar os dados ali no caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está buscando os dados lá dentro do Outlook e já trazendo, olha, quem vai pedir o projeto é o Messias. Aí eu vou colocar aqui, eu vou colocar projeto vou chamar de tecnologia de projetos. Esse é o projeto aqui. Aí eu vou escolher qual que é a área desse projeto aqui, vou escolher TI aqui. Eu posso escolher um patrocinador, aí eu posso buscar qualquer pessoa dentro da empresa, desde que ela tenha uma conta da Microsoft lá, eu vou buscar o Messias aqui, para colocar eu como patrocinador. Esse projeto vai começar segunda-feira, dia 30, e eu vou terminar ele a esperança, pelo menos é que eu termine ele dia 22 de dezembro. Então, agora eu vou colocar, qual que é o objetivo desse projeto? É criar uma plataforma interna de projetos. Justificativa. Hoje é feito em Excel. Necessidade. Precisamos dar visibilidade dos projetos. Quem que vai estar envolvido nesse projeto aí? Aí você pode colocar as pessoas aqui, a Maria, o Pedro. Aí aqui, você poderia também colocar uma caixa de seleção buscando lá da sua empresa. Olha, eu vou selecionar as pessoas da minha empresa. Então, eu estou com essa ideia de projeto, quero submeter ela e vou enviar. Quando eu enviei essa ideia de projetos, aí eu já vou fazer um gancho aqui enquanto o fluxo roda. O que vai acontecer? Por trás disso aqui, a gente vai usar agora o Power Automate. O Power Automate, ele é uma aplicação da Microsoft que, como o próprio nome já diz, o Power Automate, ele automatiza os processos de gerenciamento de projetos. Então, aqui ele vai fazer o seguinte, todas as vezes que alguém submeter um formulário, eu vou pegar esses dados, vou tratar eles e vou enviar. Aí aqui eu vou ter uma condição.
Se o projeto for aprovado, eu vou seguir o caminho feliz. Se não, eu vou seguir outro caminho. Aí isso aqui vai depender do fluxo da empresa. Por exemplo, olha, todas as vezes que submeter, eu quero primeiro que vai para o gestor. Quando o gestor aprovar, vai para o superintendente. E quando o superintendente aprovar, vai para o diretor, seguindo essa sequência. E se, por exemplo, o gerente aprovou, só que o superintendente falou, olha, passou um dado aí que não deveria. Aí eu posso pedir para ajustar, para voltar, e aí o processo aqui do Power Automate vai fazer todo o trabalho por trás aqui e vai gerar informação. Então, com isso, quando a gente gera, ele vai me dar aqui vai depender, mas geralmente, assim, 1 minuto no máximo, ele vai chegar aqui no e-mail para mim, que ele já chegou aqui no meu Teams, ele chega via Teams primeiro, eu posso aprovar via Teams, lá dentro do Teams tem um botão aprovações, mas eu posso aprovar pelo e-mail também. Então, aqui eu vou esperar o e-mail chegar para mostrar para vocês. Ele já chegou no meu Teams aqui, mas ele vai chegar no meu e-mail aqui agora. E aí porque o fluxo está rodando. Então, tem todos, dependendo do tamanho do fluxo, mas geralmente 1 minuto, 2 minutos ele roda, até porque não é nada em tempo real. E aí ele vai chegar aqui para mim. E aí, o que também acontece nesse momento, turma? Aqui dentro do fluxo, você pode colocar... Opa, minha tela é porque está rodando o fluxo aqui. A tela ficou preta. Ficou preta. Aí, voltou. Era o delay. Aqui dentro do fluxo, você pode, por exemplo, colocar tempos. Olha, eu quero que isso aqui rode de 2 em 2 horas. Eu quero que isso aqui rode de 3 em 3 horas. Então, esse aqui, ele vai rodando. E aí, quando chega o e-mail, o que acontece? Aí, aqui dentro do ambiente de projetos, eu recebo um e-mail falando, olha, pode seguir para a próxima etapa. Aí, quando eu recebo o ok para seguir para a próxima etapa, usando aqui o nosso fluxo metodológico, eu fiz um termo de intenção de projetos. Aí, quando o termo de intenção de projetos for aprovado, aí agora eu vou para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Eu fazer um termo de abertura agora, porque o projeto foi aprovado e eu tocar ele. Aí eu entro aqui e vou enviar um termo de abertura. Aqui, só para explicar para vocês, por exemplo, na hora que eu fui enviar um tipo aqui, eu poderia clicar aqui no botão salvar, porque imagina o seguinte, qual que é a diferença dele do Forms? Eu estou preenchendo aqui o dado e eu resolvi almoçar. Aí, em vez de eu enviar o documento, eu vou salvar, volto. Aí, depois do almoço, eu venho aqui e vou editar o documento. Então, ele apareceria aqui para mim, com o botão de editar, eu editaria e enviaria. Então, qual que é a vantagem? Eu não preciso enviar na hora. Eu posso enviar depois. Aí, quando o tipo foi aprovado, eu vou para o TAP agora. Aí, no TAP, eu vou preencher os dados agora do termo de abertura. Então, é um pouco mais completo, porque agora o projeto vai começar. Então, eu criarei o projeto, PCs, por exemplo. Aí, pode ser que a data do início e término aqui tenha mudado, porque depende da... eu tenho mais dados sobre o projeto agora. E aqui agora é o termo de abertura que quem trabalha com gerenciamento de projeto já está acostumado. Então, qual que é a justificativa do projeto? Hoje não temos isso. Qual é o investimento do projeto? R$50 mil. Beleza, o escopo do projeto é implantar algo. O que vai ficar fora do escopo? Não tem certificação. Qual que é o objetivo do projeto? É ter um ambiente centralizador. Beleza. Aí, os requisitos, eu vou precisar de licenças, exemplo, orçamento. Aí vai depender do que você precisa no projeto. Quais são as premissas? Eu acredito que vai dar certo. Restrição, só temos 50 mil para gastar. E o cronograma do projeto, a entrega aqui, ela vai acontecer até o dia 30/10. A entrega B, ela vai acontecer até o dia... A entrega B, ela vai acontecer até o dia 12/11. Só mais uma entrega. Entrega C vai acontecer até o dia 23/12.
Qual que é o risco do projeto? Eu vou colocar aqui dólar subir. Beleza. Dólar subir. Aí, quais são as partes interessadas? O João e a Maria. Então, aqui, turma, eu preenchi os dados do projeto, e aí, o que vai acontecer agora? O projeto, ele vai ser submetido para aprovação. Então, nesse caso agora, eu estou criando o termo de abertura. Aí que vem uma coisa interessante aqui que a gente vem trabalhando. Aqui embaixo, a gente, hoje, internamente, eu vou até voltar aqui um slide aqui para vocês, que nesse slide aqui, ó, esse slide aqui, a gente trabalha com a metodologia híbrida de projetos. O que é metodologia híbrida? É o seguinte, o projeto nasceu, então ele vai ser classificado. Olha, esse projeto ele é preditivo. O que é um projeto preditivo? É um projeto que eu conheço muito bem as etapas, é um projeto que eu vou precisar fazer o cronograma, é um projeto que eu tenho as etapas bem definidas. Um projeto ágil é um projeto que eu vou ter mais maleabilidade de trocar etapas, eu posso inverter a ordem delas, então talvez isso não caiba bem eu fazer um cronograma extenso. Mas aí eu posso ter o meio campo aqui, que é o híbrido. Então, como que eu faria isso? Aí aqui a gente usa um método que a gente classifica, e aí como que funcionaria isso? Aqui eu seleciono, eu quero que esse projeto vá lá para o DevOps, que é um projeto de desenvolvimento. Eu quero que esse projeto vá para o Project, ou eu quero que esse projeto vá para o meu ambiente interno, que eu vou mostrar para vocês o que é um ambiente interno. Eu vou criar aqui no interno primeiro, depois eu posso fazer outro para vocês. Aí eu vou enviar. O que vai acontecer? O Power Automate novamente vai rodar, e agora ele está rodando o termo de abertura, vai pegar todos os dados, vai mandar para aprovação, mesma coisa, se for aprovado, ele já vai criar um projeto, se for reprovado, volta para a pessoa, ou pode voltar reprovado, ou pode voltar pedindo ajustes. Então, o ambiente aqui, quando você recebe uma solicitação de ajuste, você recebe um e-mail também, falando, olha, o escopo do projeto não ficou muito bem claro, refaça ele para mim, por favor. Aí ele volta para a pessoa entra aqui para editar Então, aqui, por exemplo, tem um projeto aqui de teste que ele está para edição. Aí eu viria aqui, pegaria ele, abriria e editaria e salvaria de novo. Então, aqui ficaria todos os projetos. Aqui, ó, o projeto está aqui, projeto tecnologia. Então, nesse caso, eu posso editar um termo de abertura que eu enviei, e aí depois eu envio novamente. Aí a pessoa vai lá e fala, agora está bacana. Aí quando ele fala que agora está bacana, aí o que vai acontecer? De acordo com o tipo de projeto que ele criou, eu tenho aqui no nosso ambiente, turma, nós temos 3 ambientes que eu vou mostrar para vocês. Nós temos o projeto usando o Project, nós temos o projeto usando o DevOps, e nós temos o projeto usando o Power Apps, que foi criado uma aplicação que só para o Power Apps. Então, aqui, eu vou começar apresentando primeiro o do Project, tá? Para vocês entenderem como que é a partir de agora. Porque a partir de agora, o que aconteceu? Eu tive uma ideia, essa ideia eu submeti, ela foi aprovada, aí eu criei um termo de abertura, esse termo de abertura foi aprovado, e agora, de acordo com a característica do projeto, eu vou fazer o planejamento. Se ele é um projeto preditivo ou não. Deixa eu ver aqui, Lucão. Aqui, ó. Aqui, tá vendo aí? Aqui, ó. O tip tinha chegado aqui para mim, ó, é porque eu pulei lá. O tip tá aqui, ó. Projeto de tecnologia, a área. Aí eu tenho os 3 botões. Eu posso aprovar, eu posso pedir melhoria, ou eu posso reprovar. Então, no caso aqui, quando eu peço melhoria, eu escrevo o que eu quero que melhora, ele volta para a pessoa, e aí a pessoa recebe o e-mail. Mas aqui, para ficar mais fácil, eu vou aprovar. Então, fala boa sorte. Boa sorte. Aqui eu estou aprovando o tip. Aí eu provei o tip, aí a pessoa vai receber o e-mail lá, falando, olha, o Messias aprovou seu tip, pode seguir. Já chegou o e-mail aqui, ó. Na hora eu já recebo o meu e-mail, falando o seguinte, olha, o seu tip foi aprovado, favor, preencha o TAP.
Aí você pode padronizar o texto que você quer. Aí, como eu já tinha enviado o TAP, né? Acho que eu já provei o TAP também, eu acho. Beleza. Aí, quando ele é aprovado, para onde que ele vai? Vai depender do tipo de projeto que você marcou. Então, aqui, o que eu fiz até o momento é a iniciação do projeto. Agora eu vou para o planejamento. E aí eu vou mostrar para vocês diferentes tipos de planejamentos que a gente pode ter dentro do ambiente. Pergunta, turma. Até o momento aqui, está claro para todo mundo aí o fluxo? Sim. O TAP ainda está aberto, isso. O TAP ainda está aberto. Aberto. Tá, esse não aprovou ele. Se aprovou foi o TIP. Ah, aprovei. Então, Aqui o TAP aqui. Não. Desculpa, não aprovei o TAP, não. Aí o TAP veio aqui. Projeto Tec Messias, a data inicial, data final, a justificativa, o orçamento, o escopo, fora do escopo, objetivo, requisito, as premissas, restrição, o cronograma aqui com as entregas e os riscos e as partes interessadas. Então, o diretor vai olhar isso aqui e fala, beleza, pode tocar. Então, eu vou falar, olha, pode seguir. Aí eu vou aprovar o TAP agora. Agora eu aprovei o TAP. Quando eu aprovei o TAP, agora eu já recebi o e-mail aqui falando, olha, o seu TAP foi aprovado e agora ele já está dentro da solução. Esse texto aqui ele pode ser mudado. Então, se você quiser falar, olha, como ele foi do tipo X, ele pode, vai depender isso aqui. Então, aqui, eu já venci a iniciação do projeto. Agora, aqui no planejamento, eu tenho 3 tipos de planejamento. Eu tenho uma central de projetos que foi desenvolvida dentro do Power Apps, eu tenho uma central de projetos que foi feita no Project, e eu tenho uma central de projetos que foi feita no DevOps. Eu vou passar pelas 3 aqui agora, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou começar pela central de projetos no Project. Aí eu vou abrir aqui no Project. Deixa eu pegar outro ambiente aqui, que esse aqui é melhor de mostrar. Esse aqui. Esse ambiente aqui, turma, é um ambiente teste nosso, então tudo que está aqui não tem nada real. Aí aqui dentro do Project agora, o que foi feito? Se eu escolhi o Project, ele vai vir aqui. Aí eu tenho 2 opções aqui dentro do Project. Você pode criar um projeto em branco, por exemplo, esse projeto aqui, ó, ele foi criado em branco. Quando eu clico nele, é um projeto em branco. Aí eu posso vir cá agora, pedir para editar ele tanto no navegador, que aí eu posso editar no navegador e criar as etapas do projeto aqui dentro. Então, eu poderia vir aqui agora e planejar meu projeto. Então, eu tenho aqui entrega A, entrega B aqui, e aqui dentro das entregas ainda, eu posso colocar as atividades do cronograma. Então, aqui eu tenho atividade, atividade A, atividade B, atividade B, isso aqui ficando dentro da entrega A entrega B eu tenho atividade C. E aí, isso aqui é quando eu preciso fazer um cronograma. Aí eu posso vir aqui, mudar aqui o modo de exibição, por exemplo, colocar em agenda de tarefas, e aí eu vou programar meu projeto. Aí é o cronograma do project. Esse aqui vai durar 2 dias, essa aqui 3, esse aqui 4. Eu posso colocar as predecessoras aqui, montar um cronograma, 2. Esse aqui depende da 3. Pronto, estou criando um cronograma. Então, tudo começou lá no TIP, no termo de intenção, passou pelo termo de abertura, o projeto apareceu aqui, e eu vou criar um cronograma porque eu escolhi um tipo de project. Quando eu termino o cronograma, eu vou clicar em salvar, que aí ele está salvando o meu cronograma. E aqui dentro do project, ele tem uma particularidade que é o seguinte: você pode salvar, mas você ainda não quer que as pessoas vejam o seu projeto. Aí você não faz nada. Se você já quiser que as pessoas vejam o seu projeto, você vai clicar aqui em publicar, que aí você torna o seu cronograma público. Então, eu vou publicar aqui, porque eu quero que as pessoas vejam o meu cronograma. Aí ele está publicando agora, está tornando a informação pública. E eu posso fechar aqui para fazer check-in. Então, aqui, quando eu faço check-in,
eu estou tornando o projeto agora editável novamente. Então, eu faço esses 3 passos. O projeto apareceu aqui. Só que, no caso do Project Online, eu não vivo somente de cronograma. Aqui do lado esquerdo, a gente fez uma configuração e cada projeto ele tem uma estrutura. Então, aqui eu posso vir aqui e colocar os detalhes do projeto. Aqui eu posso colocar várias informações do projeto. Eu vou clicar aqui em projeto, editar aqui, aí eu posso preencher todas as informações do projeto que eu quiser. Escopo do projeto, criar alguma coisa aqui, não escopo do projeto. Se você quiser também, o Power Automate, ele pode pegar as informações do termo de abertura e já preencher aqui automaticamente. Dá para fazer isso, para não ter que digitar. Então, tudo que eu preencho no termo de abertura, o Power Automate já vem aqui e preenche para mim? Preenche. Você não precisaria preencher aqui novamente, tá? Aí vai depender do gosto do usuário, todas essas informações. Aí aqui eu posso ter alguns campos, esse projeto é de TI, isso aqui tudo customizável, turma. Então, de repente, na sua empresa, você fala, Messias, lá tem projeto de infra, tem projeto de X, de Y. Aí você pode criar todos os campos personalizados que você quiser aqui. Aí eu vou salvar, eu estou preenchendo os dados do projeto, e aí aqui agora eu estou salvando os detalhes do projeto, então salvou aqui, eu vou fechar, porque eu já salvei. Pronto, então eu já salvei esses dados do projeto, e aí agora ele já trouxe aqui para mim na central de projetos. O projeto de tecnologia, ele é um projeto de TI, aí aqui eu consigo agrupar. Se eu clicar nele novamente, no projeto, aqui os dados estão todos salvos, e eu posso aqui ter uma abinha, por exemplo, de lições aprendidas, eu quero registrar todas as lições aprendidas do projeto, aí você pode ir registrando aqui todas as lições aprendidas do projeto, solicitação de mudança também você pode fazer, colocar aqui, mas isso aqui eu vou explicar daqui a pouco. Todo projeto aqui dentro do ambiente do PWA, através das configurações, ele tem um site do projeto aqui do lado esquerdo. O que é esse site do projeto? Esse site do projeto, ele é, para cada projeto individual, ele vai ter essas abas aqui padronizadas. É possível você padronizar um site do projeto. Então, imagina que eu quero, por exemplo, colocar as imagens do projeto. Aí eu posso subir uma imagem aqui, colocar pastas, por exemplo, eu quero organizar por pastas. Eu posso vir aqui, criar uma pasta, por exemplo, de outubro de 2023. Aqui dentro eu posso colocar todas as evidências do projeto, depois posso criar outra pasta de novembro, dezembro e assim por diante, para deixar as imagens do projeto. Aqui, a IAP, na verdade, a gente só coloca a imagem dela aqui, que dá para subir uma imagem, infelizmente não dá para criar, igual a gente faz a caixinha lá. Posso colocar toda a parte de documentos do projeto, então se você quiser colocar aqui o anexo lá do Excel, se você quiser colocar memorial descritivo, toda a documentação do projeto fica aqui. Eu posso fazer o cadastramento do risco do projeto, então eu venho aqui, cadastro um risco, qual status, qual a probabilidade, o impacto, a exposição, tipo de resposta, quando é que esse risco vence. Posso montar meu plano de comunicação aqui dentro, o que eu vou comunicar, quem, para quem. Posso falar quem que é a equipe do projeto aqui, então o nome da pessoa, e-mail, o papel dela. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, eu posso falar que o Lucas, eu vou buscar ele lá da minha base, e o papel no projeto ele vai ser o Scrum Master. E a observação aqui vai ficar 4 horas por dia. Então, beleza, vou mandar para a edição aqui, a informação já ficou salva aqui. Eu posso cadastrar todas as partes interessadas no projeto também, que aí quem está envolvido, quais são as áreas, e eu posso cadastrar as pendências quando tiver. Então, eu vou cadastrando as pendências, e aí essas pendências também, qual é a pendência, quem vai resolver, qual o status. Aqui, se eu, por exemplo, vou colocar uma pendência aqui, assinar contrato. E tem que fazer isso, eu vou colocar para mim, para o Messias aqui, ele me achou aqui, o status dela, ela está ativa, prioridade dela é média, a categoria é crítico ou não crítico, no caso é crítico, e eu preciso arrumar esse contrato até dia 31 de outubro. Então, aqui eu cadastrei uma pendência no projeto, isso aqui depois vai com um painel de Power BI. E aí, todo projeto vai ter seus dados, então o time vai trabalhando lá. Imagina que você tenha 20, 30, 40 projetos, cada projeto aqui
ele tem a mesma estrutura. Então, se eu pego esse projeto aqui, ó, ele tem o cronograma, está aqui o cronograma, está aqui os detalhes do projeto, mesma coisa, lição aprendida, mesma coisa. Quando eu venho no site do projeto, ele vai trazer as mesmas informações, documentos, mas daquele projeto. Então, eu consigo padronizar, e todo projeto novo, quando ele sobe, ele já vem com a mesma estrutura. Então, aqui eu estou usando o primeiro momento, que é o gerenciamento de projetos dentro do project, né? Que eu falei para vocês, o project ele não é somente cronograma. Eu consigo fazer toda a parte de gestão de documentos, de arquivos do projeto. E eu também posso, porque tem muita gente que gosta, eu posso vir aqui, muita gente gosta de fazer o seguinte, Preciso, eu acostumei trabalhar com project, eu gosto de trabalhar com ele no desktop. Você pode vir aqui, ó, no menu esquerdo aqui, em vez de você editar no navegador, você edita no próprio project. Então ele fala, você quer abrir o project? Quero. Aí para isso você tem que ter uma licença P3, porque a Microsoft ela tem 3 tipos de licença. Tem a P1, a P2, a P5, a P1, P3 e P5. Então, no caso aqui da Mundo de Projetos, a gente usa a P3. E a P3, todo esse ambiente que vocês estão vendo aí, a gente faz com a P3. Então, nesse caso, você pode optar por editar o cronograma tanto na sua máquina, que aqui ele abriu o project para mim, que é o project que todo mundo já conhece aí, quem trabalha com project, então que eu tenho na minha máquina, normal. Então, imagine que eu quero editar aqui, aí essa tarefa aqui de 2 dias, eu vou passar para 5, e essa aqui para 7. Estou na minha máquina. Eu vou salvar essa informação agora, aí ele está mostrando aqui no canto direito, embaixo aqui, ele vai mostrar o percentual concluído do projeto. E aí ele vai falar, olha, tô salvando o seu projeto. E aí, o que ele está fazendo? Ele está pegando o desktop, salvando na nuvem, e a mesma coisa, agora eu quero que as pessoas tenham visão disso. Eu venho aqui, ó, no menu arquivo, informações, eu vou publicar. Quando eu publico, o que ele faz? Ele pega todo o dado que eu fiz a atualização no desktop e vai levar para a nuvem. Então, agora, quando eu voltar lá para a nuvem, ele já está atualizado. Eu posso atualizar ele aqui no meu desktop, sem perder as informações, e aí eu vou fechar ele aqui. E agora, quando eu mandar atualizar aqui minha página, deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, aqui, ó, 5 dias e 7 dias. Então, eu fiz a edição na minha máquina, e aí voltei para a nuvem e ele está atualizado. Eu tenho essa flexibilidade, desde que eu tenha uma licença P3, tá? Ou P5, né? P3 ou P5. Então, aqui é o ambiente do project. Aí, tudo isso aqui que vocês estão vendo são campos que foram definidos aqui pela gente. Qual é o segmento do projeto, qual é o tipo do projeto. Isso aqui tudo é a gente que criou aqui de acordo com a nossa necessidade. Esses indicadores aqui de prazo a gente define qual que é o tipo. Olha, até um dia eu quero que fique amarelo, a hora que ficar mais de 5 eu quero que fique vermelho. Aí vai depender da necessidade. E aqui é o líder de cada projeto para que ele possa fazer a gestão. E é possível também, por exemplo, eu posso configurar, falar, Lucas, você só vai acessar o projeto que é seu. Aí quando ele entra lá no ambiente dele, só aparece esse projeto e esse projeto aqui. E aqui eu posso agrupar por outras maneiras. Aqui eu agrupei por tipo. Eu quero agrupar, por exemplo, pelo proprietário do projeto. Então, são os projetos do Lucas, projetos do Messias, projeto da Mil. Aí vai depender. Isso aqui é tudo, é visão. Então, isso aqui, o que você faz não impacta nas outras pessoas, tá? Então, essa aqui é uma visão, turma, que eu considero projetos mais preditivos. Projetos que você tem um cronograma, que você tem que seguir uma sequência, tem que ter uma documentação mais robusta. Ficou claro isso aí, turma? Para vocês? Claro. O pessoal está quieto demais, ou está entendendo tudo, ou não está entendendo nada. E aí, Jane, tá desse jeito lá já? Não, professor, não está nem metade. Mas está fazendo sentido? Sim, está fazendo bastante sentido. Beleza, então. Aí, tem algumas opções que isso vai depender muito de configurações, tá? Vou pegar esse projeto aqui, existem algumas configurações.
Se vocês olharem esse botãozinho aqui, ó, Tarefas Planner, eu poderia vir aqui, colocar aqui, ó, navegador, mas eu vou só fazer, não vou rodar ele não, porque ele demora um pouquinho, mas eu faria o seguinte, a gente pode fazer uma integração, eu venho aqui e falo assim, olha, sim, significa o seguinte, eu quero essa tarefa aqui, vai lá para o Planner, eu quero que ela vá lá para o Planner. Aí eu marco um sim aqui na tarefa que eu quero que vá para o Planner. Aí quem que vai levar a tarefa para o Planner? O Power Automate. Aí o Power Automate, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai ler o projeto, vai falar o seguinte, eu vou pegar o projeto chamado Projeto Tecnologia, e eu vou pegar todas as tarefas que estão com sim, eu vou criar um plano lá no Planner, e vou levar todas essas tarefas para lá. Aí, o que vai acontecer? Eu não vou rodar o fluxo aqui agora, que ele demora um pouco, mas aí você teria aqui, ó, o Planner, aqui, tarefas Planner. Aí o Planner, ele vai, automaticamente, ele vai pegar o projeto do project, vai trazer o nome do projeto, vai pegar todas as tarefas e trazer para cá. Aí eu tenho o projeto que ele vai ficar aqui no Planner, são as mesmas tarefas que estão no project. Aí eu posso, por exemplo, colocar meu time para trabalhar aqui no Planner. E aí aqui, turma, eu sempre deixo um cuidado. Eu não gosto daquelas frases assim, o céu é o limite. Toda plataforma tem limites. E essa aqui não é diferente. Então, a gente já fez alguns trabalhos, por exemplo, olha, eu consigo pegar essa tarefa, atualizar ela no Planner e fazer com que ela volte lá para o Project e atualize o Project? Até possível. Só que existem algumas regrinhas. Eu não posso ter tarefa repetida com o mesmo nome, eu tenho que ter uma regra que, quando eu atualizo aqui, vai atualizar lá no Project. Então, é possível comunicação? É. Só precisa definir bem as regras, mas existe uma maneira de você fazer um Power Automate aqui, para pegar as tarefas que estão no Project e elas forem para o Planner. Então, com isso também, o que você pode fazer? Olha, eu não quero que o Planner atualize o Project, não, mas eu vou fazer uma reunião com o meu time, eles vão trabalhar no Planner, e aí toda semana eu sento com eles, abro o cronograma aqui e falo para eles, olha, turma, o projeto aqui de tecnologia, eu vou fazer uma reunião com vocês. Essa tarefa aqui, que está lá no Planner, fulaninho, você fez, não fez? Aí eu posso vir aqui mudar a visão para fazer o controle da tarefa, que aí eu vou fazer o andamento agora. Então, eu tenho aqui o planejado e eu vou fazer o real. Então, nesse caso, eu posso manter o project aqui, editando ele, e eu deixo o meu time trabalhando lá no Planner. A galera vai trabalhando lá, e eu sento com eles uma vez por semana para atualizar as tarefas. Então, eu mantenho o meu papel de líder do projeto, e o time trabalha lá mais livre no Planner. Aqui ele está sem linha de base, porque eu não congelei a linha de base. Dá para congelar a linha de base. Só eu vir aqui, ó, no project, e congelar a linha de base dele. Então, eu posso vir aqui no project, falar, olha, esse cronograma aqui já está validado, eu vou definir a linha de base dele. Ou seja, a partir de hoje eu não posso mais mexer, a linha de base está congelada. Então, agora tudo que eu fizer vai ser andamento do projeto. Aí tudo, se eu for colocar aqui o percentual de evolução, aí ele já vai colocando início real para mim, então, aí vai ser a evolução do projeto. Eu vou salvar aqui, que meu projeto está em andamento, então está aqui 15% de evolução do meu cronograma, e está salvando a informação que eu coloquei aqui. Beleza, agora eu vou publicar, que eu quero que as pessoas tenham acesso a essa atualização que eu fiz. E aí, uma vez que ela publicou, pronto, meu cronograma está atualizado, e eu fecho aqui para falar, olha, volta ele para edições posteriores, e ele já vai voltar para cá atualizado. Então, quando eu olhar aqui na minha central de projetos, ele está 15% aqui, então a gente vai ver aqui que ele está 15%. Então, ele andou, mas continua no prazo ainda, e a carinha está azul. Se por acaso ele tivesse atrasado, ele ficaria com a carinha amarela, e assim que ficasse mais atrasado, carinha vermelha. Então, essa turma, como aqui o ambiente ele é bem extenso, eu quis trazer uma visão de automação da tecnologia para melhorar a gestão de projetos do time usando o Microsoft Project. Essa foi uma visão do Project. Agora, eu vou voltar lá na minha aplicação e vou falar o seguinte, olha, eu criei um projeto, mas não foi no Project. Eu criei numa central de projetos que eu tenho,
que é uma aplicação que foi desenvolvida aqui dentro de casa, que é uma aplicação aqui no Power Apps. A gente aqui, foi criado aqui dentro de casa, uma aplicação no Power Apps, e essa aplicação, o que ela faz? Quando eu crio um projeto, aqui está a lista de todos os meus projetos dentro do Power Apps. Aí o projeto Tech Messias, que eu criei aqui no começo do nosso workshop aqui, eu vou clicar nele, aí ele vai abrir para mim aqui uma telinha que eu vou lançando as atividades aqui. Vou pegar um que já está pronto aqui, por exemplo, aqui, Central de Projetos, esse aqui, meu projeto. Aí aqui eu posso lançar tarefas no projeto, e aí, qual que é a vantagem disso aqui, turma? Eu tenho um ambiente mais enxuto de gerenciamento de projetos. O que é um ambiente mais enxuto? Eu não preciso fazer toda aquela parte do project lá. Eu posso lançar as macro tarefas do meu cronograma aqui, e essas macro tarefas eu posso fazer uma edição nela em alto nível. Eu consigo ter uma central de projetos aqui também, mais simples, digamos assim, e posso fazer meu controle no Planner também. Então, essa solução aqui, ela permite que você tanto cadastre aqui tarefas aqui, quanto você edite também. Então, nesse caso, eu criei uma tarefa aqui, aí eu posso colocar aqui, por exemplo, eu selecionei ela, posso editar ela, falar, olha, a data eu preciso que fazer orçamento. A data inicial dela vai ser dia 26, eu vou terminar essa tarefa dia 31. Eu vou salvar a tarefa. Então, salvei. Está aqui a informação. Aí depois, eu posso, quando ela estiver em andamento, posso vir aqui e falar, olha, eu quero editar essa tarefa. Eu vou mudar o status dela, que ela está em andamento agora. E aí eu posso colocar aqui um percentual de conclusão, aí eu posso incluir campos aqui, salvei aqui, então já mudou o status aqui, ó, está em andamento, e eu posso ir criando as etapas do projeto aqui dentro. Essa opção aqui, ela foi desenvolvida internamente, dentro de casa, utilizando o Power Apps. Então, por que a gente fez isso? Voltando aqui, ó, para explicar para vocês. É um projeto mais ágil, a gente não quer ter um cronograma, um projeto seguinte, cara, eu preciso fazer um projeto, eu preciso dar o status dele, e eu preciso que a diretoria, que a empresa tenha noção. Então, com isso aqui, eu não preciso fazer um cronograma lá no preditivo 100%. Eu posso vir aqui criar 10 tarefas macro, e aí eu conseguir fazer uma gestão do cronograma no meu projeto. Então, tudo isso aqui vai ser consumido pelo Power BI, tanto os projetos que estão no project, quanto os projetos que estão dentro da aplicação aqui. E aí, não só dentro aqui da aplicação, o que a gente pode fazer? Eu estou aqui no planejamento. Aí eu falei da central de projetos mais limpa aqui, vamos chamar, mais clean do Power Apps, que aí, por isso que eu falei, é mais simples. Você pode vir aqui criar um projeto no Project, e também você pode criar projetos lá no DevOps, se você quiser. Então, o DevOps, isso vai depender do time lá de projetos do DevOps, quando você cria o termo de abertura, fala, eu vou criar um projeto aqui no DevOps. Aí que no DevOps é uma gestão bem mais ágil. Então, muitas vezes, quando você tem uma equipe de TI que vai desenvolver, eu posso vir aqui, montar meus boards aqui. Então, no caso aqui, eu estou com um backlog, as histórias. Aí, deixa eu colocar aqui no backlog, fica mais fácil. Então, aqui eu tenho o épico aqui, né? O épico não, na verdade, isso aqui é um issues, e eu tenho as atividades aqui dentro. Eu estou dentro do DevOps aqui dentro. Isso aqui eu criei sim, foi criado, né? O Lucas criou aqui o projeto, mas eu posso ter um projeto, e no caso do DevOps, qual que é a particularidade do DevOps? Quando você tem uma equipe de desenvolvimento, que trabalha muito com ágil mesmo, aí o pessoal vem aqui, pode criar as sprints dentro do próprio DevOps, montar o seu quadro Kanban, criar as tarefas, e também o que o DevOps chama, né, dos work items, que são os itens de trabalho, e eu posso montar aqui as organizações. Isso aqui é tudo fictício, viu? Não tem nada real aqui. Dentro da Mundo de Projetos, por exemplo, eu tenho 2 projetos. Dentro aqui desse projeto aqui, eu tenho 3 projetos. Então, eu posso criando aqui as organizações, então, olha, ambiente de TI, ambiente de desenvolvimento, ambiente de infraestrutura. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um projeto, deixa
eu pegar aqui, deixa eu pegar outro aqui, que ele é melhor de pegar, esse aqui, está mais bem estruturado. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um board aqui, vou pegar o backlog aqui. Aí aqui do DevOps, eu criei um projeto aqui do tipo Scrum. Então, quando eu crio do tipo Scrum, ele me dá o que ele chama aqui de épicos e as features, que são as entregas do projeto, usando o Scrum, que aí ele tem um modelo do Scrum. Ou eu posso criar um projeto do tipo, que ele chama de tipo Basic, que é esse aqui, ó, esse aqui é o tipo Basic. Ele não tem o épico, mas ele tem um tipo diferente de estrutura. Na verdade, esse aqui não, esse aqui ele é o tipo Scrum. Vou pegar um Basic aqui. Esse aqui eu acho que ele é Basic. Isso, esse aqui ele é Basic. Não, não é Basic. Esse aqui é o, de novo. O épico tá em todas. O que não tá é as issues e as features. Elas variam de acordo com a... Não, tá aqui, ó. Não tá. Aqui, ó, aliás, tá. Aí é o seguinte, é porque aqui ele não mostra a estrutura. Então, aqui eu tenho um projeto Basic. Qual que é a diferença aqui? Só para falar para você de gestão. Isso aqui é dentro da empresa, quando você tem equipes que estão trabalhando com Agile, e eles falam, cara, eu não quero trabalhar com Project, eu quero ter um ambiente onde eu consigo trabalhar de forma bem ágil, mas sem sair do ambiente Microsoft. Então, eu poderia também fazer, aí, lógico, isso aqui tudo, a frase que eu digo é, tem que estudar cada cenário. É possível, por exemplo, criar um cronograma aqui no Project, e depois eu exportar ele para o Azure? Possível é. Só precisa saber o tamanho da complexidade que você quer fazer, mas eu consigo exportar um projeto do Project e ele aparecer aqui no Epic, no DevOps, mas vai depender da necessidade. Porque hoje eu estava numa reunião com a empresa, e aí o pessoal falou assim, cara, eu quero automatizar um processo. E aí o gestor de TI falou assim, quanto tempo você leva para fazer na mão? Ah, uns 10 minutos. Falei, cara, eu vou automatizar um processo que você faz em 5 minutos? Não vale a pena agora. Eu estou levando 2, 3 dias para fazer isso? Não, aí, aí vale a pena automatizar o processo, porque o processo só vale a pena automatizar quando ele está te roubando tempo. Então, aqui eu poderia ter jogado o projeto para o DevOps, e aqui a galera de desenvolvimento trabalharia com o projeto dentro do DevOps. Então, voltando aqui para apresentar para vocês, eu tenho projeto que vai para uma aplicação mais simples, eu tenho projetos que vai para o Central do Project, e eu tenho projetos que vai para o DevOps. Aí você continua a sua gestão. Aí aqui dentro, eu posso ter ainda a parte de relatórios, que eu posso acessar os relatórios, mas depois eu vou mostrar para vocês. Mas o que eu quero mostrar agora é solicitação de mudança. Então, o projeto está andando, e aí você fala, olha, eu quero pedir mudança no projeto, tá? Então, é só para mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, eu vou escolher o projeto aqui, e aí quem que vai aprovar, e aí eu vou escolher alguém para aprovar, e eu vou falar o seguinte, eu quero mudar o escopo do projeto, no escopo vai ter um impacto médio, no prazo vai ter um impacto alto, e no custo vai ter impacto nenhum. Beleza, então eu venho aqui e falo, olha, descrição da mudança. Vou mudar de A para B. Beleza, indique a ação solicitada, razões. Olha, o dólar subiu, o dólar subiu, e o orçamento do projeto não é suficiente. Aí, se tiver mudança aqui, o escopo, você pode acrescentar outros campos aqui e enviaria. Então, você enviaria isso aqui, mesma coisa, vai seguir o fluxo, vai chegar o e-mail, a pessoa vai aprovar ou reprovar. Então, isso aqui tudo, turma, é de acordo com a sua necessidade. Aí você pode escolher ainda, no caso aqui eu escolhi quem que é o aprovador. Aí, de repente, você pode ter, Messias, aqui na empresa eu tenho uma escala. Primeiro, o gestor aprova, depois tem que ir para o diretor. Tem como colocar um fluxo de subida? Tem. Você pode colocar 1, 2, 3 aprovadores, não tem problema. Então, você pode colocar vários aprovadores aqui dentro, de acordo com a necessidade que você tiver. E aqui, dentro das lições aprendidas, você pode, mesma coisa, eu vou selecionar um projeto, e aí eu vou fazer lançamento de lição aprendida. Qual que é a lição aprendida, qual foi a ação recomendada, qual foi a causa dela. Aqui a gente usa
o diagrama de Ishikawa para fazer lição aprendida. Então é o seguinte, eu tenho a lição aprendida que veio de material. Em qual área do projeto? Foi em custo, foi tempo, foi cronograma? Foi lá no risco. Em que momento você descobriu isso? Foi na iniciação, no planejamento, na execução, no controle ou no encerramento? Foi lá durante a execução. O que você aprendeu? É melhor fazer assim do que assado. Beleza, você vem aqui, coloca a data e registra. Automaticamente ele vai jogar a lição aprendida. Tem como você salvar ela numa lista, conectando com o projeto aqui da central, ou se for um projeto aqui do Project, por exemplo, ele pode vir aqui no projeto e já lançar a lição aprendida direto aqui, ó, na planilha de lição aprendida. Então, eu preencho um formulário lá, e aí ele lança a lição aprendida nessa planilha aqui. E aí vai depender de qualquer necessidade, mas o que a gente recomenda? Cara, todas as vezes que você for fazer uma reunião com o time, vê se tem alguma lição aprendida lá, registra, porque isso vai ajudando a manter o histórico do projeto. Então, aqui eu tô dentro do meu ambiente, registrando a lição aprendida. E aí, o encerramento é a mesma coisa, eu tenho o TEP aqui, que ele envia o termo de encerramento do projeto, mesma coisa. Então, aqui só está o exemplo. Mas o que é a ideia aqui, Bruno? Voltando aqui embaixo, ó, não terminou ainda não. A iniciação, aliás, vou voltar aqui, ó, que eu tinha falado para vocês, aqui, ó, recapitulando. Lá na intenção do projeto, eu quis fazer, olha, eu estou querendo fazer um projeto. Então, você vai lá e consegue começar esse projeto. Opa, quero começar. Só que você nem sabe se isso é um projeto ainda ou não. Aí, essa ideia foi aprovada. O que você faz em seguida? Vai fazer um termo de abertura, que aí ele foi aprovado, você vai para o próximo passo. De acordo com a complexidade do projeto, você pode fazer um cronograma no Project, ou você pode fazer uma aplicação, ou você pode ir lá para o DevOps, inclusive conectando com o Planner. Tá, o meu projeto foi classificado, e agora como é que a diretoria vai ter acesso a isso tudo para analisar? Ela vai analisar através do relatório. Então, a diretoria não vai entrar em cronograma para ficar vendo isso. A diretoria, ela simplesmente vai entrar numa página lá, que você vai direcionar para ela, ela vai clicar aqui no relatório, ela quer ver relatório. Vou pegar aqui o relatório de treinamento. O que ela quer ver, turma? Ela quer ver dados. E aí vai depender do tipo de dado que você quer mostrar. Então, aqui eu tenho um exemplo, isso aqui é tudo um exemplo, né? Eu tenho lá 10 projetos cadastrados na minha central, percentual de conclusão de cada um, quantos estão no prazo, quantos estão em alerta, quantos estão atrasados. Aí eu quero ver um projeto especificamente aqui, quero ver esse aqui, como é que ele está. Então, eu consigo fazer alguns filtros, eu quero ver por projeto especificamente aqui. Eu posso ver por pessoa, então, o Lucas, como é que você está, Lucas? O Lucas está com um projeto. Pô, dá para eu colocar mais projeto para o Lucas, só está com um. Messias está com 4, a Milka está com 5. E aí eu tenho outros painéis aqui, de exemplo também, eu posso olhar o seguinte, olha, eu tenho aqui uma linha do tempo dos meus projetos, e aí eu quero falar o seguinte, olha, como é que está Tem projeto que vai terminar em outubro agora? Opa, tem 3 projetos que vai terminar em outubro. É o redesenho, o PMO prático e o treinamento Project. Esses 3 projetos vão terminar. Esse colorido da barra é o percentual de evolução. Então, ele está com 16%, esse aqui está com 81%, esse aqui está com 57%. Bacana. Tem algum para dezembro? Para dezembro tem mais 3. Então, eu vou terminar mais 3 em dezembro. Então, eu consigo fazer um acompanhamento aqui da linha do tempo do meu portfólio. E eu também posso fazer uma visão projeto a projeto. Lembra que eu falei para vocês? Eu posso, por exemplo, cadastrar uma pendência, cadastrar um risco. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu poderia fazer isso, e aí essas informações, elas vão para esse painel aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegar esse painel, esse projeto aqui, ó, eu coloquei aqui a pendência, assinar contrato, descrição, se for resolvido ou não, até que dia que tem que resolver. Qual que é o escopo desse projeto, que ele está pegando lá daquela central de projetos, o que está fora do projeto, não tem nenhum risco aberto, aqui é a entrega do projeto e as tarefas que estão em andamento nesse momento. Se eu vier aqui selecionar outro projeto, ele vai trazer os dados daquele projeto, não tem pendência, está 33%, essas aqui são as atividades em andamento. Se eu pegar outro projeto, ele vai trazer que está 6%, o escopo, fora do escopo, as entregas, não tem tarefa em andamento no momento.
E aí, assim por diante. Eu posso construir uma visão central, e aí eu consigo ver vários projetos ao mesmo tempo, que aí eu mantenho um padrão de visualização dos projetos. E também dá para fazer alguns painéis, por exemplo, para você saber lição aprendida. Então, olha, hoje temos 7 lições aprendidas. Aí você pode puxar a orelhinha lá do líder do projeto e falar o seguinte: fulano, vem cá, seu projeto não tem nenhuma lição aprendida. Esse aqui também não. Esse aqui tem 2. Então, o que você aprendeu? Então, esse aqui, beleza, então bacana. Então, com isso, você consegue até fazer uma espécie de auditoria no projeto para saber se o pessoal está cadastrando lição aprendida ou não. Até porque, meu ponto de vista, quando um projeto acontece, muitas coisas precisam ser aprendidas. E aí, esse aprendizado, quando fica na cabeça das pessoas, acaba se perdendo. Então, aqui eu consigo, lógico, isso aqui é um exemplo de painel que nós montamos aqui para exemplificar tudo dado de treinamento, não tem nada real. E aqui dentro do nosso ambiente, que eu falei para vocês, qual que é a ideia? Eu preciso ter uma metodologia que seja híbrida, que eu consiga atender diferentes cenários, mas aqui a ideia do workshop é como é que a tecnologia pode apoiar essa metodologia, a empresa, para que todo mundo consiga ter visibilidade do projeto, mas você consiga dar flexibilidade para as equipes trabalharem. Essa é a ideia desse ambiente aqui. Então, hoje, e assim, eu quis fazer essa apresentação, turma, e aí, para não ficar cansativo, eu vou trocar uma ideia com vocês aqui agora, para perguntar para vocês. Sua internet está oscilando, cuidado. É a minha? Ué, creio que sim. O ping aqui para mim tá sem problemas. Tá, voltou aqui. Turminha, perguntinha, dúvidas? Todo mundo quer. Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Comentários? Eu acho que estão todos processando as informações. Muita coisa, Ellen, pouca coisa. É o Power Apps que está fazendo fluxo. Oi, como é que é, Marcos? É o Power Apps que está fazendo fluxo. Ah, tá. Boa. Boa. Mas ficou claro aí, o Marcos, esse fluxo metodológico acompanhado com fluxo tecnológico? Sim, ficou bem claro. Muito bem estruturado. É porque a ideia que a gente quis trazer para esse bate-papo aqui é que, muitas vezes, quando você fala de tecnologia, mas você ainda não tem uma metodologia, a tecnologia sozinha não dá conta. E aí a gente precisa ter um processo de gerenciamento de projeto estruturado para que ele consiga dar conta do recado. Então, essa foi a ideia do nosso papo aqui. Por isso que eu falei que aqui não é nada de pau. Isso aqui é o mundo real. Dá pau? Dá, mas a gente conserta. Ela não se sustenta, e se não conseguir colocar tudo bem estruturado, a gente acaba perdendo o controle. Realmente foi bem interessante. São perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui que eu fiquei pensando. Acho que Power Apps foi e voltou já. Você já implementou em algum cliente como se fosse uma ideia de cronogramas padrões, uma estrutura padrão, pensando lá nesse contexto do project e tudo mais. Sempre seguir um mesmo padrão. O cara cria um projeto novo, ele já carrega como se fosse um template. Você já fez dessa forma? Já, demais. Tem como você fazer... A gente fez em várias empresas. A gente não posso falar o nome, né? Aliás, não é nada segredo. Inclusive, eles apresentaram ITS. Lá na ITS, por exemplo, lá eles têm os cronogramas padrões. Então, cronograma de desenvolvimento, tá lá, requisito, desenvolvimento, teste e tal. Sempre padrão. Cronograma a gente acabou de fazer isso agora também aqui na Piracanjuba. Cronograma de obra, ele segue uma estrutura. Então, aí lá no termo de abertura, por exemplo, você escolhe um projeto X, qual que é o tipo desse projeto? Ele é de obra, então ele vai criar um cronograma no project já com a estrutura padrão.
Aqui, turma, é um workshop mão na massa, tá? Tá, Moisés, bom, cara? Opa, tô bom. Tranquilo. Cara, vamos lá para um entendimento. No caso, esse processo, ele pode utilizar vários processos de acordo, por exemplo, PMO, ágeis, essas coisas. Sabendo que o Scrum, ele tem um processo fechado referente à questão de equipe, por exemplo, tem todo o processo de ter três, o Scrum, por exemplo, ele tem 3 tipos não é artefatos, né? Tem a questão do Scrum Master, do Project Journal e do time dos desenvolvedores, né? E quando você inicia lá no início, lá você tem a análise de requisito, onde você quer iniciar o projeto, a intenção do projeto. Como que eu vou definir onde que eu vou localizar isso? Por exemplo, assim, sabemos que o Scrum é, por exemplo, para desenvolvimento de sistemas, que ele precisa ir e voltar sempre, entendeu? Nessa situação, se eu não tenho um projeto, eu estou iniciando um projeto, como que eu vou definir para onde que eu vou nesse esquema que você fez? Boa pergunta. Aqui a gente tem um método de classificação que você, assim, eu estou usando ele, inclusive ele é tema do meu mestrado. Deixa eu pegar ele aqui, que eu quero mostrar. Aqui, turma, como eu falei, que não é evento de palco, não. Aqui a gente mostra o mundo real. Eu vou mostrar aqui para você agora. Vou pegar aqui que eu mostro agora. Aqui. Vou pegar aqui que eu apresento para você agora. Deixa eu ver aqui, se é essa versão aqui, que aí eu apresento aqui agora. Uma ideia, tá? Lógico que isso aqui pode variar muito de empresa para empresa, tá? Então aqui, eu vou apresentar aqui para vocês, na verdade. Aqui é um framework. Ele está sempre em evolução. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar aqui. Você pode usar, isso lógico, isso aqui é Não, chegou ainda não. Ah, tá. Ele está perguntando qual tela que eu quero compartilhar aqui. Tela cheia. Isso aqui. Compartilhar. Então me avisa quando chegar aí. Agora sim. Beleza. Então aqui, você pode fazer, por exemplo, um formulário, que é esse aqui a gente já usou em algumas empresas, falando o seguinte: o projeto envolve um produto, serviço, processo existente ou pouco conhecido, por exemplo. Cara, quanto menos eu conheço o projeto, menos requisito eu conheço. Então aqui eu posso usar uma classificação, o A vale 5, o B vale 4, o C vale 3, o D vale 2 e o E vale 1. Eu falo, cara, esse aqui eu conheço ele, então eu poderia marcar aqui e colocar uma pontuação. E aí eu falaria, olha, esse projeto aqui envolve requisitos desconhecidos, é um projeto de inovação, não conheço nada dele. O projeto é inovador, não há registro de projetos semelhantes. O projeto deverá passar por diversos testes de curto período. Cara, não, estou fazendo uma obra, não precisa. O requisito do projeto são dependentes de análise especializada? Não, esse aqui é um requisito mais conhecido. O projeto precisa ser realizado necessariamente em pequenas entregas? Cara, vou fazer uma estrada de ferro, não dá. O escopo definido poderá ser alterado conforme o andamento do projeto, sem um processo rigoroso de mudança? Se você tem um projeto de inovação, a mudança ela é constante. Agora, eu vou construir uma casa? Não, vou construir mais um quarto, tem que passar por um processo de mudança, então não posso mudar tanto. O projeto pode ter um documento de alto nível de escopo, sem necessidade de detalhamento inicial? Cara, eu posso, porque eu não tenho muita certeza. Agora eu vou construir uma casa, então eu preciso do escopo mais detalhado. O projeto envolve desenvolvimento de software, mesmo que seja um pedaço do projeto, e as entregas podem ser aceleradas. Aí eu vou fazer uma classificação aqui, inclusive eu posso até mostrar para você aqui, ó, isso aqui não é só ideia da cabeça, não. Nós estamos agora no mês de novembro, no mês de abril, Outubro ainda. Outubro. Acabando. No mês de... Já tá adiantando as férias, é isso mesmo? Espera um pouco, calma. É que ele tá doido para pagar o 13º. Ah, tá explicado. Aqui, só pra vocês terem ideia, eu fiz um artigo sobre isso,
ele foi aprovado, eu apresentei ele no seminário, e eu fiz um artigo justamente sobre isso, como definir complexidade de projeto, tá? Então, aqui eu expliquei, a gente usa um protocolo de Manchester para classificar o que é demanda, o que é rotina, o que é plano de ação, o que é projeto, e tudo dentro de um conceito de gerenciamento. Aí depois, isso aqui, uma vez que é classificado como projeto, eu vou definir um método, se ele é preditivo, híbrido ou ágil. E aqui a gente usou um protocolo de Stencil também para ajudar. Mas aqui eu fiz uma simulação. Por exemplo, eu vou implantar um PMO. Aí eu fiz uma simulação aqui, e aí a ideia é, de acordo com a tabela, se você falar não, então a nota é de 1 a 5. E aí não muito, provavelmente não, provavelmente sim ou sim, que é o máximo. Aí eu fiz um range aqui, que ele, de acordo com a pontuação, ele vai cair em algum lugar dessa barra aqui. E em algum lugar dessa barra, ele vai falar para você, olha, esse método de gestão é melhor do que esse, devido às características do projeto. E aí eu fiz um exemplo simulando a implantação de um PMO, por exemplo, e aí, deixa eu pegar aqui o resultado. Esse aqui foi o primeiro. Eu já fiz um segundo agora. Eu já fiz um segundo, que é o Simpep, que eu já evoluí isso aqui. Deixa eu ver se é esse. Isso, esse aqui já é o segundo artigo, que ele já foi evoluído daquele primeiro. Então, eu já fiz 2 artigos sobre esse assunto, e os 2 foram aprovados no seminário. Esse aqui já é o Simpep, no Simpósio de Engenharia de Produção, aquele lá era o Simpep. E aí a introdução aqui é parecida, mas eu quero mostrar para vocês agora que eu já trago o Scrum, eu já trago o PMA, já trago várias coisas aqui. E também eu fiz uma simulação aqui, usando a implantação de um projeto de PMO. Aí eu fiz uma simulação aqui, classificando, olha, a demanda envolve um produto? Nem tanto. Aí eu fiz a simulação, e aí aqui o PMO, ele caiu aqui, ó. Então o PMO eu posso gerenciar de forma híbrida, quando tem desenvolvimento de plataforma, significa que eu faço um plano, mas depois eu posso fazer reuniões diárias, tá? Eu faço uma contextualização aqui de mescla de métodos. Essa pergunta que você fez aí, eu já venho matutando ela há algum tempo, para descobrir qual é o melhor método de gerenciamento de acordo com o conhecimento que a gente tem, sim, do requisito do projeto. Pois é, porque o maior problema de muitos, eu não sei se, mas assim, eu já tenho, eu tirei o Scrum agora e já fiz curso de PMO, e assim, quando que eu vou partir do momento da decisão? Essa tabelinha sua aí é muito interessante, ela consegue dar um apoio, né, para isso, pelo menos para iniciar, porque o início já é a decisão que vai definir o final do processo, entendeu? Isso. Até porque, muitas vezes, eu já trabalhei com startups também. Cara, estou começando um projeto de inovação. Você quer me pedir um documento de escopo detalhado? Sem chance. Eu não consigo. Não sei nem o que vai sair disso aqui. Você quer me pedir um escopo detalhado? Então, eu não consigo. Sim, Então, a gente tem trabalhado nisso agora. E no futuro, a minha esperança é que essa planilhinha minha do Excel, o ChatGPT vai ler ela e falar assim, olha, vai por esse caminho aqui. Essa é a minha esperança. Não vai demorar não, pode ficar tranquilo. Ah, não. Ajuda demais. Eu estou criando a base. Então, daqui a pouco o ChatGPT vai olhar para ela e falar assim, vai por esse caminho aqui que é mais fácil. Belezinha? Deixa eu te fazer 2 perguntas a mais aqui. Olhando as anotações, aí você mostrou uns relatórios, aquele que mostra a linha do tempo. E aí eu só queria ver o que você quer dizer com... Tem um item lá, tipo... Pendências ativas. Seria, por exemplo, o cronograma tem as atividades lá claras e definidas, pensando num projeto preditivo. Seria alguma atividade pendente ou seria tipo se fosse problemas, gaps? É a segunda opção. Problemas, Imagina gaps? que Seria isso? é problemas. É porque ali, muitas vezes, quando você vai fazer o status report do projeto, você vai mostrar as atividades, olha, fiz essa aqui está parada, tal. Mas aí a pergunta que o pessoal sempre faz é, está parada por quê? Aí essa pendência vai responder essa pergunta, por que está parada? Tipo, você foi lá e cadastrou os issues, né, os problemas, e só quantificou ali a nível de status report. Por exemplo, tem lá licenciamento ambiental. Qual que é a pendência? O IBAMA embargou. Então, isso não está no meu cronograma, mas é uma pendência. Perfeito.
E também tem um outro ponto, que é média de variação em dias. A variação é variação de atraso, seria isso? Isso ali é porque, muitas vezes, quando você vai olhar, medir, por exemplo, medir qualidade não só do projeto, mas do portfólio, isso aí, imagina que tem as áreas da empresa. Aí você tem lá diretoria X. Aí quando você seleciona os projetos daquela diretoria, você fala assim, cara, a média de atrasos dos seus projetos é de 100 dias. Aí o calo dói, sabe? Porque aí o diretor vai falar, opa, rapaz, tem alguma coisa errada lá. Ou a gente está errando muito na execução, ou está sendo muito audacioso no planejamento. Entendi, mas de alguma forma você está falhando, né? Ou falhando em planejar porque você subestimou, ou porque você não planejou direito, enfim, não dá o mesmo resultado. Porque sempre tem aquela coisa assim, olha, o cronograma está aqui, termina em outubro. Aí o diretor olha, não, eu quero setembro. Cara, você está só aumentando aquele indicador seu lá de atraso. E aí, muitas vezes, eu já passei por isso. O diretor foi, cara, eu preciso parar com isso, porque depois, quando eu vou para a reunião, aquele indicador só está subindo lá. Minha média de 100 dias agora foi para 120. Então, vai só subir. Quanto mais você apertar seu time sem dar recurso, sem dar subsídio, vai só subir. Acho que é isso. É coisa que Pô, surgir, eu te mando uma mensagem. beleza. Aí eu deixei aí o meu contato lá, tá no Zap lá. E aí depois vou ver aqui como é que a gente faz, pegar essa gravação, publicar ela no YouTube lá, para ficar eterno lá. Aí eu mando o link depois da gravação lá para vocês assistirem, curtirem, compartilharem, comentarem lá. Jane, trouxe algum insight aí para você? A Jane está no processo lá de implantação. Bastante, professor, mas acho que eu preciso aí de um Messias para implementar tudo isso, na verdade. Insight trouxe bastante, mas fazer tudo isso funcionar e... O Messias e o Lucas, né, Lucas, na verdade. Mas é importante também, turma, tem gente aqui na sala que já trabalhou com essa plataforma, o Gabriel está aí, o Gabriel já tivemos a oportunidade de estar na sala de aula, dei aula para ele, e o Gabriel trabalhou muito tempo numa empresa que tinha lá esse ambiente lá, não com todas essas, com essas informações aqui, mas tinha bastante dessas coisas lá, né, Gabriel? Isso mesmo. A gente estruturou lá uma central de projetos, já comecei a fazer algumas automatizações aí com Power Automate, então algumas funções aí já consegui automatizar lá para a empresa. Tá vendo, Jane? Não é uma coisa do outro mundo. Tem que começar. Tira o primeiro passo, o segundo e o terceiro, o resto. Eu trabalhei numa empresa que tinha isso, só que em alguns aspectos você trouxe um olhar mais sofisticado, né? Mas funciona perfeitamente bem tudo isso que você falou ali e apresentou. O elixir da automação. Hoje em dia, eu não lembro mais uma vez que eu puxei o papel de uma impressora. Não faz sentido. Bom, turma, então, se ninguém tem mais perguntas, eu tô por aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só... Opa! Desculpa interromper aí. Eu fiquei curioso e interessado em ler seus artigos. Como é que a gente tem acesso a ler? Ou eles ainda não estão publicados? Estão publicados. Só que, deixa eu ver, eu não sei se ele está nos anais lá, mas quem está na reunião tem que ter algum benefício, né? O Messias vai mandar ele aqui no chat. Olha aí, que beleza. Ele é público, como ele já foi publicado mesmo, então eu nem posso publicar ele novamente. Se eu publicar, eu preciso mudar nome. Deixa eu ver não sei se o Meet vai deixar eu compartilhar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Então, o Meet não deixa eu compartilhar, não? Eu acho que não, só se for link. Não deixa. O arquivo é mais complicado. Ele é mais complicado. Mas como tem pouca gente aqui na sala, ô Márcio, você tem meu zap aí. Quem quiser lá, me pede ele no zap lá depois, eu passo ele lá. Tranquilo, pode deixar. Vou te pedir, sim. Obrigado a vocês. De nada.
Turma, então eu agradeço demais a participação de vocês aqui. Espero ter trago algumas ideias aí, pelo menos para fomentar aquela ideia que eu sempre falo o seguinte: eu gosto muito de fazer esses eventos para dar insights. Eu acho muito interessante, não é explicar o como, porque por trás disso aqui tem muito código, tem muito desenvolvimento, mas eu acho mais importante é você descobrir assim, cara, por que eu preciso fazer isso na minha empresa? É importante descobrir o porquê que eu preciso. O como a gente descobre depois como fazer. Aí a gente chama o Lucas. Entendi. Nada que umas 3 noites de sono não resolva, né? Não dá nada, não. Exatamente. Então eu vou só parar a gravação aqui. Cadê? Gerenciar a gravação. Parar a gravação.